Você sabe prever o movimento das marés sem tábua de maré, só observando a Lua? Acho que uma das características dos velejadores é o interesse pelos conhecimentos práticos de meteorologia, de navegação, de oceanografia. Acredito que parte desse interesse vem da necessidade. O proprietário de um veleiro normalmente é o comandante, é o skipper do veleiro, então ele precisa ter esse conhecimento para poder navegar com tranquilidade. E parte vem da admiração, que acho que todo velejador tem, dos antigos navegadores, que conseguiam, sem GPS, sem toda essa parafernália eletrônica que a gente tem hoje para ajudar, só baseado em leituras de pontos notáveis na carta, que às vezes nem existia, né? Conseguiu navegar por mares desconhecidos. Bom, mas indo diretamente ao assunto. Queria que você se imaginasse, no final de um dia, em um lugar longe do mar, onde você tem uma ampla visão do horizonte. Então você vê um lindo pôr do sol, e alguns minutos depois, lá pelas 18 horas, nasce a lua cheia. Nesse momento você pensa, poxa, como seria legal estar em um veleiro, ancorado em uma bela enseada. E aí, enquanto você está vivendo essa deliciosa sensação, chega um amigo chato e te pergunta: se você estivesse num veleiro nesse momento, como estaria a maré? Uau! Sabe responder? Não. Se você só usa o conhecimento de maré com base numa tábua de maré, você não tem muita ligação com os elementos. Então, a simples leitura de que o sol acabou de se pôr e a lua está nascendo, não te deixa a informação clara de que maré você deve estar acontecendo, o que vai acontecer a seguir. Você só sabe que uma hora ela deve subir, porque a lua está subindo, né? Ok. Você poderia dizer, olha, sabendo que a lua acabou de nascer, eu consigo responder que a maré está baixando, a pré-mar vai ser daqui a umas 9 horas, a maré vai subir bastante, porque é maré de lua cheia, amanhã nós vamos ter uma baixa-mar logo depois das 9 horas da manhã, e vamos ter uma nova pré-mar mais ou menos às 15h25. Ok, então vamos ver o que conhecimentos são necessários para você poder dar um conjunto de respostas como esse. Bom, então uma das coisas que você precisa saber é que, pelo fato de a gente estar no litoral do Brasil, a maré é semidiurna, o que caracteriza que a gente tem duas pré-mares aproximadamente iguais, duas baixa-mares aproximadamente iguais, e tudo ocorre no período aí de 24 horas e 50 minutos. Isso quer dizer que, se a gente tem uma pré-mar a 0 hora, a gente vai ter uma pré-mar equivalente às 24 horas e 50 minutos. Nesse intervalo nós vamos ter mais uma pré-mar, que vai ser aí da ordem do meio-dia, e duas baixa-mares, uma logo cedinho, lá pelas 6 horas da manhã, e a outra mais à tarde, lá pelas 18 horas. Outro conhecimento relevante é saber que a maré é comandada pela Lua. Por quê? Porque a atração da Lua é quase 2 vezes maior que a atração do Sol. Apesar do Sol ser muito maior, a Lua está bem mais próxima. E é ela que comanda aí a subida e descida das águas. Por que a maré atrasa 50 minutos por dia? Que a maré que ocorreu hoje a meio-dia, amanhã vai ocorrer a meio-dia e 50. E depois 1h40. E assim por diante. Isso ocorre porque a Lua dá uma volta na Terra em cerca de 29 dias e meio. Portanto, ela anda por dia 360 graus, dividido pelos 29 dias e meio da volta, o que dá algo em torno de 12,2 graus por dia. Já a Terra dá um giro completo em 24 horas. Então ela gira 360 graus dividido por 24 horas, ela anda 15 graus por hora.
Isso significa que a Lua avança por dia os 12,2 graus, dividido por 15, multiplicado por 60 para converter em minutos, dá 48,8 minutos. Então significa que a cada dia a Lua nasce 48,8 minutos mais tarde. Ou o que a gente sempre arredonda é 50 minutos. Outro aspecto é que a defasagem entre a Lua e a maré. Então se a gente imagina que a Lua está surgindo no horizonte, numa situação ideal, a maré começaria a subir logo a seguir. E quando a Lua alcançasse o seu meio-dia, ou seja, mais a prumo possível, teríamos a pré-mar. Mas isso, na verdade, não acontece assim. Há uma defasagem entre o ponto meio-dia da Lua e a pré-mar. Essa defasagem é chamada de intervalo lunitidal. E ela é função aí do formato do litoral, de características do fundo do mar, das fases da Lua e outras variáveis a mais. Bom, e aí é que entra um pouquinho de chute, tá? A questão de intervalo lunitidal, ele não está tabelado. Você vai encontrar uma média de intervalo lunitidal, que no caso da Ilha Grande, né, Baía da Ilha Grande, que a gente observa é que durante a lua nova, esse intervalo é cerca de 1 hora. E na lua cheia é na faixa de 3 até um pouco mais de horas. Então a gente não tem uma tabela, a gente tem uma experiência de que esse intervalo entre a lua nascer e a maré subir vai variar em torno de 1 hora numa lua nova e 3 horas na lua cheia, ok? Se você por acaso tiver alguma tabela, eu procurei muito isso para ver se a gente consegue basear essa afirmativa aí em estudos. Se você achar, por favor, compartilha com a gente, ok? Bom, continuando. Então o que a gente pode dizer? Que se a lua cheia nasce lá pelas 18 horas, a maré ainda vai estar baixando ainda mais umas 3 horas, isso é o intervalo lunitidal. Cerca de 6 horas depois ela vai ter alcançado aí a pré-mar, então ela vai ter uma pré-mar lá pelas 3 horas da manhã. Aí nós temos defasagens de 12 horas e 25 e 24 horas e 50 minutos para as próximas pré-mares. Tá? E esses números também são ordens de grandeza, são valores médios. Você não pode usá-los para tomar decisões críticas. É para você saber onde é mais ou menos o intervalo de tempo em que se localiza a maré cheia e a baixa-mar. Bom, e aí o outro assunto é quanto à amplitude da maré. Aí você tem que usar as referências de que na lua cheia e na lua nova você tem marés com grandes amplitudes. São as marés de cisígia ou marés de água viva. E nas luas quarto minguante e quarto crescente, as amplitudes de maré são significativamente menores. Então são as chamadas marés de água morta ou marés de quadratura. Espero que isso te ajude nas previsões associadas à navegação. E se você gostou do vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bons ventos!